a leitura do texto sagrado em Eclesiastes, capítulo 3. Irmão Jonathan, por gentileza, faça essa leitura para nós. Verso 1 ao verso 11. Leiamos então. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Iremos orar então. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui à tua casa e com certeza o Senhor tem um propósito para cada filho teu que está aqui, assim como aqueles irmãos também que estão nos assistindo e que irão nos assistir posteriormente, meu Pai. E o nosso pedido nessa noite, meu Deus, é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor coloque a tua palavra, Pai, num lugar especial para que possamos estar aguardando ela, meu Pai. Usa teu servo, meu Deus, para transmitir a tua palavra. Abre os nossos corações para que possamos recebê-la, meu Pai. E esse é o nosso pedido que te fazemos nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jonathan, por poder sentar. Irmãos, nós vamos ver um vídeo rapidinho, antes da gente partir para o texto. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Amém. Obrigado, meu irmão. Então já deu para entender que nessa noite nós vamos falar sobre o tempo. Tá? E comecei a fazer uma pesquisa essa semana naquilo que a Bíblia Sagrada nos traz a respeito do tempo. E eu confesso aos irmãos que eu mesmo fiquei impressionado com a forma, posso até dizer, exaustiva que a Bíblia Sagrada trata dessa questão tempo. Tá? Antes de nós entrarmos na mensagem, nos destaques dessa noite, quero fazer algumas colocações rápidas. Quando nós falamos sobre tempo, dentro do aspecto de filmes, de séries, dentro desse campo de ficção, quem gosta aí de um bom filme, de uma boa série, a gente lembra do Flash, tem A Máquina do Tempo. Para quem gosta de filmes um pouco mais antigos, você vai lembrar daqueles filmes que fizeram muito sucesso, que era De Volta para
o futuro. Então, tem uma série de filmes, O Preço do Amanhã, que tratam dessa questão do tempo. E algumas ideias, algumas teorias são traçadas dentro desse contexto, referente a uma chamada força de aceleração, a linha do tempo. Se você interferir em determinado ponto dessa linha do tempo, vai ocasionar uma mudança significativa na vida das pessoas, e por aí vai. A mitologia nórdica, ela traz algumas coisas também sobre isso. Eu estava olhando como as chamadas normas, as antigas mulheres ali, que eram as responsáveis por como que tecer as linhas, os fios relacionados ao destino, tá? Falando sobre os anões, sobre os elfos, tudo dentro dessa esfera mitológica. Mas é interessante observar que o tempo é algo debatido em diversos, ou talvez posso dizer em todos os segmentos religiosos, em todos os segmentos que existem. Queridos, nós ouvimos expressões que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Elas vão ficando. O tempo é o senhor da razão. Com certeza você já deve ter escutado isso. Não me faça perder tempo, porque tempo é dinheiro. Tem uma que a gente cresceu ouvindo no tempo que eu assistia a Rede Globo. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança a Bamerindos continua numa boa, se bem que eu acho que agora não está mais numa boa, né? Mas essas expressões, elas vão ficando. E a Bíblia Sagrada, ela faz destaques maravilhosos sobre o tempo. E eu queria que nessa noite você pudesse abrir o seu coração para que Deus ele falasse de uma forma profunda com você. Tudo que nós iremos falar é com o objetivo de que Deus ele fale profundamente ao seu coração. Amados irmãos, quando o assunto é tempo, a gente precisa tomar muito cuidado, porque parece que na cabeça de alguns cristãos, de algumas pessoas que servem a Deus, parece que Deus ele não leva muito em conta a questão do tempo. Parece que para Deus o tempo é algo relativo, ele não tem zelo com relação ao tempo, e não é verdade. Deus é um Deus muito zeloso com relação ao tempo. E é interessante analisarmos a nossa vida com relação ao tempo, porque, acompanhe o meu raciocínio, aquilo que eu considero digno de valor para mim, eu tenho o costume de dedicar tempo, e o contrário é verdade. Se não é, eu não dedico o meu tempo. Olhando para o texto de Eclesiastes, o verso 1, eu quero fazer o primeiro destaque nessa noite para a nossa edificação, onde Salomão ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. A ideia de propósito vem aqui anexada à ideia de prioridade. Existe tempo para todo propósito. Tudo aquilo que você traçar como prioridade, você vai poder desenvolver. Nós, infelizmente, passamos a acreditar em uma ideia que as pessoas costumam utilizar. Eu não fiz isso porque eu não tenho. Isso, além de ser antibíblico, é mentira. O texto de Salomão está dizendo que tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós precisamos fazer uma avaliação na nossa vida com relação àquilo que são as nossas prioridades. Porque, acompanhe bem o meu raciocínio, quando nós vamos assistir um filme no cinema, nós nos organizamos para chegar no meio do filme, amém? Não. A gente quer chegar para acompanhar ainda os trailers, não é isso? Sim. Quando nós vamos para o trabalho, como nós fazemos? Chegamos atrasados para pegar falta, sofrer uma penalidade no bolso?
Com certeza não. Então, querido, eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que tudo aquilo que nós consideramos importante, nós priorizamos e damos a isso o devido tempo necessário. E Deus, Ele se importa muito como nós administramos o tempo que Ele nos concede. Nós somos gestores do nosso tempo. Nós temos o mesmo tempo que o nosso irmão tem. Cada um de nós temos como dia 24 horas disponíveis para organizar, para trabalhar mediante aquilo que são as nossas prioridades. Trazendo para a vida da igreja local, como tem sido o nosso zelo com relação às atividades na vida da igreja. A gente caminha numa direção, dizendo sempre assim, quando organizamos alguma atividade, algum evento, alguma viagem da igreja. Ah, irmão, coloca aí para, exemplo, 19 horas para ver se a gente sai. Para ver se a gente sai, 1 hora depois. E é impressionante como nós nos acostumamos a isso. Eu, alguns dias atrás, visitando uma célula de casais, acredite, eu fui repreendido por um irmão. Porque eu sempre chego no horário, ou antes do horário de começar o encontro. E o irmão me repreendeu, disse, pastor, o senhor sempre chega antes ou chega no horário? E eu disse, irmão, olha, eu já fiquei, daqui para frente eu já fiquei impressionado com você, porque eu já vi muita gente sendo chamada a atenção porque chegou atrasado, mas nunca porque é pontual. Parece que já impregnou, já faz parte. E nós precisamos olhar o texto bíblico que nos orienta, nos dizendo que nós temos tempo para todo propósito debaixo do céu. Certa feita, uma pessoa lá em Bacabal, uma senhora, ela caminhou por essa direção, dizendo que não tinha tempo para fazer as suas leituras, que não tinha mais tempo para fazer o seu crochê. Ela vivia atarefada, sobrecarregada, e ela sempre dizia, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Resultado, ela sofreu um acidente e precisou passar 3 meses de descanso, de repouso. Sabe o que foi que ela encontrou, igreja? Quem sabe? Ela encontrou tempo para fazer o crochê, para ler um bom livro. Então, querido, é uma questão de prioridade. Está no culto de doutrina na semana, ou está em casa assistindo futebol, assistindo uma série da Netflix, ou batendo um papo com sei lá quem. Você tem que fazer uma análise, o que é prioridade. Entenda bem isso. Segundo destaque que eu quero fazer sobre o tempo, é que Deus, o nosso Deus, Ele não está limitado ao nosso tempo. Ele só faz o que quer e quando Ele quer. Nós somos os apressadinhos quando se trata de Deus e da sua ação sobrenatural na nossa vida. O tempo de Deus, ele é chamado de Kairos. O tempo do homem é chamado de Cronos. No Cronos nós temos toda essa sistemática de milésimos a milênios. Mas para Deus não funciona dessa forma, porque Deus ele é atemporal. Ele está fora dessa estrutura de tempo que eu e você estamos dentro. O Kairos é algo maravilhoso, porque ele acontece justamente no momento certo. Se você olhar com calma, você vai ver sempre as expressões referentes às promessas que Deus fez aos seus servos. E no tempo certo, e no momento oportuno, e no momento adequado, e na plenitude do tempo, você sempre vai encontrar essas expressões. Porque, como dizem alguns por aí, Deus tarda, mas não. Isso não é o que existe na Bíblia Sagrada. Deus, ele não tarda, ele age no momento certo. E ele não falha, porque ele é Deus.
Amado irmão, às vezes nós somos muito apressadinhos. Você olha para a vida de Abraão, para a vida de José, de Josué, Caleb e tantos outros que a gente poderia citar aqui, você vai ver Deus sempre deixando claro que Ele age no momento que Ele quer. Ah, pastor, mas Deus me prometeu algo. Aguarde. O nosso papel é aguardar. O nosso papel é confiar naquele o qual diz a palavra que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque se Ele prometeu, no momento certo, a bênção, a vitória, a promessa que Ele fez, ela vai chegar. Um terceiro destaque que eu quero fazer, amado irmão, é que é preciso ter tempo de buscar o Senhor, ou ter tempo para buscar o Senhor. Oséias, capítulo 10, versículo 12, a parte B somente. O profeta menor, ele diz assim: porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Uma pergunta: você tem conseguido encontrar um tempo na sua extensa e vasta agenda cotidiana para buscar a Deus? Ou dentro do seu cronograma diário não há espaço para buscar a Deus? Não me entenda mal, querido. Nós precisamos aprender a gerir o tempo que Deus nos dá, priorizando aquilo que é importante, a nossa família, o nosso trabalho, que é de onde vem o resultado do nosso trabalho, nosso sustento, o relacionamento de pai e filho. Só que nós não devemos esquecer que a prioridade, como foi falada na pastoral, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí é lindo como o texto ele faz o complemento dizendo: olha, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe como é que a gente tem o costume de fazer? De inverter a coisa. A gente quer buscar tudo aquilo que é secundário como prioridade. E aquilo que é a prioridade máxima na nossa vida, a gente coloca em último plano. A gente encontra tempo para fazer tudo aquilo que a gente acha que realmente é agradável, que satisfaz o nosso ser, que preenche as expectativas do nosso dia a dia. Mas a gente geralmente não tem o costume de saber gerir o tempo e saber separar um momento para Deus, para buscar o Senhor, para estar nos cultos de doutrina, para estar na escola bíblica dominical, para estar nos cultos de louvor e adoração, para estar na nossa célula. Querido irmão, nós precisamos saber o quão é importante termos tempo, separarmos tempo para buscarmos o Senhor. Nós vivemos dentro daquilo que o campo filosófico chama de tacocracia, uma ideia que transmite simplesmente esse significado: se você trabalha e não possui tempo para desfrutar de uma alimentação saudável, mas tem que partir para um fast food, você simplesmente está inserido na geração chamada geração da velocidade. É impressionante como nós não temos paciência para nada. Nós queremos tudo para ontem. A estrutura daquilo que é desenvolvido hoje sempre vem para atender às nossas expectativas dentro de um âmbito de velocidade. Nós não temos o costume de desacelerar um pouco, de parar um pouco para podermos ouvir a voz de Deus, porque nós estamos no automático. Eu sei que você precisa desenvolver as suas tarefas domésticas, dar o devido cuidado e atenção ao teu filho, mulher, ao esposo, esposa, mulher, ao trabalho. Eu sei que você tem as suas atividades,
Mas nós precisamos saber desacelerar, parar um pouco para podermos ouvir o que Deus tem para nós. Querida igreja, o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu estava olhando para um texto hoje, me chamou bastante atenção, eu quero ler ele com os irmãos, Amós 8, verso 11 ao verso de número 12. Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Querido irmão, você tem o total acesso a ouvir a voz de Deus, a parar um pouco, separar um momento para buscar o Senhor. Um próximo destaque que eu quero fazer é que todo tempo é tempo de nos regozijarmos no Senhor. Você lembra do que diz o profeta Abacuque? Capítulo 3, versos 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que a situação esteja de mal a pior. O que é que eu vou fazer? Disse Abacuque: todavia eu me alegrarei, eu exultarei, eu regozijarei em meu Senhor. Querido irmão, todo tempo é tempo de nós regozijarmos no Senhor. O coração daqueles que servem a Deus tem que ser um coração que transborda de alegria, de satisfação plena, em poder louvar a Deus por todos os seus feitos poderosos na nossa vida. É impressionante como às vezes nós temos uma visão deturpada da bondade de Deus. A gente tem o costume de dizer que é bom louvar a Deus porque Deus ele fez um benefício a meu favor. É bom louvar a Deus porque eu passei um concurso público. É bom louvar a Deus porque eu estava sozinho e agora consegui uma namorada. É bom louvar a Deus, somente coisas dessa natureza. Mas a ênfase que a Bíblia Sagrada nos dá é que em todo tempo nós devemos louvar ao Senhor. Tá bom? Louve a Ele. A coisa não tá boa, continue louvando a Ele. A bondade de Deus, igreja, é um atributo, é algo que pertence à natureza de Deus, é o caráter de Deus. Você sabia que, ainda que você venha a ser acometido de um câncer, entrando em um estágio terminal, todavia Deus continuará sendo bom? Ainda que você venha a ficar desempregado e passar por uma dificuldade financeira terrível, Deus continuará sendo bom? A bondade de Deus não depende da nossa situação, do nosso estado, de como eu estou, de como está a minha vida financeira, de como está o meu estado de saúde, não. O texto bíblico nos chama a atenção no Salmo de número 34, verso 1, dizendo: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre, sempre o louvarão. A gente tem costume de fazer isso? Na grande maioria das vezes não. É comum às vezes nós murmurarmos quando enfrentamos situações adversas. Mas nós precisamos louvar ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos olhar para Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, quando o Sermão do Monte ali é descrito, é mencionado por Jesus. A Bíblia Sagrada registra
que é motivo de regozijo poder passar por situações de perseguição. Deve ser motivo de alegria quando nós estivermos sendo perseguidos. Mas quando a perseguição bate na porta do cristão, ele começa a praguejar. Eu falo de perseguição pelo fato de ser um servo de Deus, não de perseguição por conta de alguma situação que eu ou você possamos inventar por aí. Querido irmão, na abundância ou na escassez, me alegrarei no Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. O próximo destaque que eu quero fazer é caminhando para a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2. Aonde Paulo vai falar com o seu filho na fé, dizendo a ele: prega a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Isso é muito importante para mim e para você. Em tempo e fora de tempo, eu e você devemos estar o quê? Preparados para pregar a palavra. Olhando para o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15: santifiquem a Cristo nos vossos corações, e estejam preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você já viu aquele tipo de irmão que alguém pergunta para ele: por que você é crente? Você pode ser não. Porque a igreja batista é uma igreja boa. Eu gosto do pastor, gosto dos irmãos. Por que você é crente? Amados irmãos, nós precisamos estar preparados para pregar a palavra em todo o tempo, como diz aqui Paulo a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Paulo, ele compreendeu muito isso, e quando escreve aos Coríntios, ele usa a expressão ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo fala isso. Ai de mim se não pregar o evangelho. Por que a ênfase no texto original é indo? Mateus capítulo 28, verso 19, indo e pregando o evangelho. É porque em todo tempo, irmão, todas as oportunidades que nós tivermos, nós precisamos aproveitar para pregar a palavra, para levar a mensagem de que Jesus Cristo transforma. O saudoso Billy Graham, certa feita, disse: precisamos pregar o evangelho todo, a todo homem e em todo o tempo. É prioridade na sua vida, é prioridade na minha vida, pregar o evangelho, no meu local de trabalho, na escola onde eu estudo, na rua onde eu moro. O meu vizinho da direita, da esquerda, ele sabe que eu sou crente. Eu preciso pregar para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam transformadas. Amados, a nossa missão, ela nunca foi converter a vida de ninguém, porque nós não temos poder para isso. A nossa missão, a nossa ordem vinda do Senhor Jesus é: preguem a palavra. E se nós pregarmos a palavra com dedicação, com esmero, em tempo e fora de tempo, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai perceber o sobrenatural de Deus agindo através da sua vida. O último destaque que eu quero fazer, amado irmão, para a nossa edificação, é que... Tem imagem aí?
é que chegará o tempo que não haverá mais tempo. Olha só que coisa, parece um paradoxo, algo contraditório. Chegará o tempo que não haverá mais tempo. A mensagem tem sido pregada, o evangelho tem sido levado. Você viu no começo, antes de iniciarmos essa mensagem, um breve vídeo de 1 minuto, mostrando como a vida passa rápido. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele diz, de uma forma comparativa, que a vida do ser humano é como uma neblina. Está aqui e daqui a pouco, vocês vão. Tem alguns textos que falam muito sobre isso. Eu separei somente alguns. Jó 14, verso 1 e 2, diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Eclesiastes 3,17. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. E eu gostaria que você meditasse em casa, no capítulo 24 e no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Tá bom? Porque não dá tempo para a gente poder falar sobre isso aqui, é muita coisa. Mas você vai encontrar ali referências no aspecto escatológico, falando sobre coisas referentes ao fim. E você vai perceber como a coisa ela é séria. Porque a vida, ela passa muito, mas muito rápido. Eu não sei o que é que tem sugado como prioridade todo o teu tempo, que não tem permitido você encontrar tempo, separar tempo, para que Deus ele esteja presente na sua vida. Mas, querido, com muita certeza e convicção no meu coração, com base nas Sagradas Escrituras, eu digo para você, que todos nós, como diz 2 Coríntios 5,10, todos nós compareceremos diante o tribunal de Cristo. Haverá um momento, ainda há tempo, ainda há oportunidade, porque diz a Bíblia Sagrada que o dia da salvação é um dia chamado hoje. Mas, como fora no tempo de Noé, como diz o texto que eu citei para você lá em casa, as pessoas viviam as suas vidas sem se preocupar com Deus, sem saber como separar tempo para Deus. Eles viviam nas suas atividades comuns do cotidiano, mas a Bíblia Sagrada diz que havia um homem chamado Noé, e Noé ele passou 120 anos falando da justiça, levando a mensagem. Mas um dia, a porta daquela arca, ela fechou. A porta da arca fechou. Não pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora. Deus fechou a arca. Chegará o tempo que não haverá mais tempo. Quero convidar você, mesmo sentado como está, a fechar os teus olhos. Enquanto esse momento não chega, Deus ele apresenta a você nessa noite a oportunidade de aproveitar o tempo que se chama hoje, porque hoje é o dia da tua salvação. O passado é algo que já se foi, o futuro é algo que ainda está por vir, mas o hoje, querido, é uma dádiva.
O hoje é uma dádiva. É por isso que o hoje é chamado de presente. E Deus, Ele tem um presente maravilhoso para ti hoje. A vida eterna em Cristo Jesus. E se você entende que esse é o momento oportuno, que esse é o tempo de Deus para a sua vida, eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você entendeu o que Deus falou ao seu coração, quero convidar você a ficar em pé, por gentileza, e eu quero orar pela sua vida. Se você entendeu que Deus falou com você e disse, esse é o tempo para você, fique em pé, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando pela sua vida, com a sua atitude, amém, glória a Deus, pode sentar. A segunda pessoa nessa noite que gostaria de dizer, Deus, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Aonde está a segunda pessoa nessa noite? Enquanto a igreja continua orando pela sua vida. Querido, vai chegar um tempo em que não vai mais ter tempo. E você vai chorar amargamente porque você não deu crédito àquilo que Deus falou com você. Você vai poder parar e lembrar. E como vai ser doloroso. Por isso eu digo a você, aproveite o momento oportuno que se chama hoje. Aonde está a segunda pessoa nessa noite? Fique em pé, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Há mais alguém? Se não há, Deus te abençoe. Eu quero convidar a senhora que está em pé e alguma irmã que, por gentileza, possa acompanhá-la até aqui à frente. Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez, por gentileza. Uma célula de mulheres, por gentileza, para receber. Pronto, a célula da irmã Ana Lúcia. Pode subir, querida, pode subir. Glória a Deus. A dona Toninha, dona Antônia, mais conhecida, Toninha, está entregando a sua vida porque ela entendeu que Deus chamou ela e ela aproveitou a oportunidade de Deus na sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Deus querido, Pai bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e majestoso nome. Rendemos graças ao Senhor, meu Pai, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Nós rendemos graças a Ti, meu Pai, pela vida da dona Antônia. Que o Senhor, meu Pai, abençoe ela ricamente, que ela viva daqui por diante, Pai eterno, para a honra e glória do Teu santo nome. Como igreja do Senhor, meu Pai, nós a recebemos na família de Deus e a abençoamos, Pai, com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar. Quero passar a palavra ao pastor João Pedro.